Sejam todos muito bem-vindos. Estamos apresentando o segundo episódio do quadro Espírito da Coisa. E antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de perguntar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, você considera que você se conhece? Você sabe qual é os seus gostos, as suas preferências? Se você sente que precisa de ajuda em alguma das áreas da sua vida, seus relacionamentos, tem dificuldade de discernir, tomar decisões, fica conosco até o final e acompanhe tudo que vai rolar por aqui. A nossa convidada vai nos ajudar nessa trajetória do autoconhecimento. Ela é pedagoga empresarial há 18 anos, terapeuta, atua na orientação e no desenvolvimento profissional, assim como no alinhamento dos relacionamentos profissionais e amorosos. Amorosos e familiares. Seja muito bem-vinda, Tatiane Muchel. É uma alegria te ter aqui com a gente. Uma alegria também estar aqui, participando desse projeto tão bonito, de um propósito muito firmado, muito alinhado, com muito do que o mundo precisa. As pessoas precisam de mais pessoas trabalhando juntas, trabalhando em collab. Como o termo diz. Mesmo. Que gostoso te ouvir, que bom te receber. E Tati, conta para nós, assim, qual a relevância que tu vê hoje no teu trabalho, qual é a relevância do autoconhecimento para a vida das pessoas como um todo, assim, nos relacionamentos, como que tu enxerga que o autoconhecimento é importante na vida do ser humano? Sabe, Renata, que uma das coisas que me vem muito fortemente, assim, como entendimento, de relevância. Quando a gente se conhece mais e melhor, a gente tem menos dor, menos frustração, menos tristeza e menos de tudo que não nos faz bem. Quando a gente se conhece, a gente sabe dizer não e tá tudo bem. Quando a gente se conhece, a gente faz escolhas mais assertivas. Toda escolha traz um resultado. Se eu me conhecer, terei mais resultado, porque farei escolhas melhores. Perfeito, que lindo, que legal. Exatamente isso, assim, eu passei por um processo de autoconhecimento e vi que foi bastante disso, assim, quanto mais a gente se conhece, parece que nunca chega, né? A gente não chega de se conhecer e a gente faz perguntas sobre a gente mesmo, a gente pergunta por que a gente está decidindo por aquilo. E como que tu considera hoje, como é que funciona esse processo de autoconhecimento? Para quem está nos ouvindo, assim, tá, mas por onde que eu começo? Vamos começar com uma palavra: permitir-se. Esse é o ponto. Preciso começar, não sei como? Comece permitindo-se. É claro que é preciso escolher um bom profissional, né, para te ajudar nesse momento. Por quê? Porque se fosse fácil, a gente fazia sozinho. Faríamos sozinho, resolveríamos sozinho e estaria tudo certo. E tu considera que é inconsciente, porque é aquela história, né? Se é consciente, a gente resolve. Estou com uma dor de cabeça, sei como resolver, vou tomar um remédio. Mas essa questão do autoconhecimento é mais inconsciente, tu considera? Vamos dizer que o consciente e o inconsciente, eles conversam sim o tempo todo. Uhum. Então, no momento em que, para nós, estamos com o nosso campo mental e o nosso campo emocional em comunicação, em movimento, para tomar uma decisão e informar o nosso corpo físico do que devemos fazer, tá? Há muita coisa acontecendo. O nosso campo mental, ele é consciente e ele consegue fazer muitos filtros. A gente consegue, através do conhecimento, estabelecer para nós o que é importante, o que não é importante, o que devemos considerar, o que não devemos, para que time a gente torce, para qual a gente não torce. E assim vai norteando as nossas escolhas. Quando a gente vai olhar o nosso campo inconsciente, ele vai recebendo informações das nossas 3 janelas para o mundo: o ver, o ouvir e o sentir, sem nenhum filtro. E por isso guardamos tudo que vivemos, absolutamente tudo. Quando crianças, a gente grava o que a nossa mãe quer nos ensinar e grava tudo aquilo que acontece à nossa volta que
os nossos pais nem imaginam que, como criança, a gente está guardando. Então, é a comunicação entre esses dois campos, esses dois corpos, do mental e do emocional, do consciente e do inconsciente, que resultam as nossas atitudes, resultam os nossos comportamentos, resultam as nossas entregas a partir do corpo físico. Por isso que por diversas situações a gente diz assim, poxa, fulano se atrapalhou. Se atrapalhou. Sim. Tá? Sabe que chegou num momento que eu trabalho com redes sociais e eu precisava criar conteúdo para minha própria rede social. E eu comecei a criar o meu conteúdo, a gente escolhe a paleta de cores, né? Quando a gente vai trazer esse conteúdo para a rede social. E eu comecei a criar todo o conteúdo muito rosinha, clarinho, muito cinzinho, muito douradinho, que era o que todo mundo fazia. A cor que todo mundo gosta. Sim. Em determinado momento, eu comecei a olhar para o meu feed e não me identifiquei. Mas isso aqui não tem nada a ver comigo. E foi uma coisa que, quando eu me deparei com isso, eu não sabia responder. Que cor eu gosto, que tipo de música eu gosto, qual é a minha comida preferida. E são perguntas muito simples no nosso dia a dia e que a maioria das pessoas não sabe responder. Porque está vivendo correndo, porque está vivendo... pelo gosto dos outros, né? Vivendo para agradar os outros e não sabe as suas preferências, né? Então, por isso que esse papo é muito, muito legal e está sendo tão importante e tão gostoso de receber aqui com a gente. Já falou como é que funciona o processo do autoconhecimento para quem quer começar, então, né? Qual a importância disso? E a gente sabe que existem muitos casos traumáticos, né? Quem está nos ouvindo aí sabe, de repente alguém que está nos ouvindo passou por algum trauma, já sofreu alguma coisa na infância, de repente. E como ressignificar esses traumas, como ressignificar situações muito ruins que a gente passa na nossa vida para ter uma vida mais leve, como perdoar daqui a pouco, não sei se tu usaria esse termo, mas como ressignificar isso que aconteceu, tão traumático, tão ruim, na tua infância ou em determinado tempo da tua vida, como ressignificar isso para tornar a vida mais leve? Essa é uma pergunta bem difícil, mas eu vou te trazer assim, que assim como é preciso permitir-se, é preciso começar. Eu acho que o primeiro passo para tornar a vida mais leve, para ressignificar uma situação vivida, é preciso que a gente se situe no presente. Neste momento, o meu presente é como está a minha vida. Qual é o meu trabalho? Quais são as minhas relações? Quais são as possibilidades que eu tenho de ter mais qualidade de vida? Como está o meu foco pessoal? Como está a minha mente? Como estão as minhas emoções? Como, né, estão os meus amigos? Situar-se no presente é sempre importante, mesmo quando a gente quer ressignificar e cuidar ou curar algo que está no passado. Colocar-se no presente, entender que tudo que nos acontece ou aconteceu tem um lugar na nossa vida. E o que é passado fica e deve ficar no passado. A nossa vida é uma história. E a nossa história fica sempre no passado. Hoje é um dia maravilhoso, é um dia incrível. Daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que estamos vivendo hoje, passado. Nós podemos chegar no amanhã e olhar para o dia de hoje como já sendo um passado. Né? Então, o que a gente vive, o que acontece, tem um lugar na nossa vida. E o passado é um lugar do qual a gente não mexe. A gente viveu, está vivido, está vivo, aconteceu. Aí nós começamos a olhar, né, para o presente e entender o que do meu passado eu não quero mais.
Outra vez eu vi uma analogia que me fez sentido para mim. Quando a gente vai para uma viagem, imagina que tu vai fazer uma viagem que tu sempre sonhou e tu vai embarcar amanhã e tu tá fazendo as malas hoje, né? Então, quando tu vai fazer essa mala, tu vai pegar o de melhor que tu tem, não é? A melhor roupa que tu tem no roupeiro, o melhor calçado, as melhores coisas. Tu não vai levar as roupas velhas, tu não vai levar qualquer coisa, tu vai levar só aquilo realmente que é necessário e que há de novo e de melhor, junto contigo. Isso, falando em bens materiais. A gente dá para fazer essa analogia, então, trazendo para essa realidade, para o autoconhecimento? Perfeito. E vamos lá, vamos continuar essa analogia, tá? Para onde eu vou nessa viagem? Eu vou para um lugar que é mais frio, eu vou para um lugar que é mais calor, eu vou para um lugar que vai ter mais água, menos água. A gente não vai levar uma roupa que não serve, né? A gente vai levar só o que serve, só o que cabe para aquele momento, para aquela situação. Veja o quanto aí é importante sabermos para onde queremos ir na nossa vida. Veja o quanto é importante fazermos ponte para o futuro. Aonde eu quero estar? Para que eu possa organizar a minha bagagem. E para que eu possa entender o que eu não devo mais carregar junto. Muitos fatos vividos são do passado. E eles devem ficar no passado. Eu não preciso mais carregar junto comigo. Sim. E aí vem aquele ponto, mas eu não consigo não carregar junto. Eu preciso achar uma forma. E aí vem, então, muitas técnicas, muitas ferramentas que a gente usa em consultório, né? Para ressignificar e tornar mais leve. Né? Um dos pontos, né, é aprender. Então, tu considera que o autoconhecimento é importantíssimo em toda essa questão dos relacionamentos, para ressignificar? Sim, extremamente importante. Quando a gente pensa em ressignificar, em tornar mais leve, né, a nossa vida, as nossas experiências, tem um primeiro passo a ser dado. Né? Aquele que vai de verdade fazer a diferença para ressignificar, para tornar tudo mais leve. E ele tem muito a ver com aprender. Né? E aí a gente começa a se fazer algumas perguntas do tipo: o que eu aprendo com isto que eu vivi? Ponto número 1. É como se a gente abstraísse da situação vivida, ou seja, nós vamos trabalhar com o nosso campo consciente, com o nosso campo mental. Eu abstraio das emoções sentidas e me pergunto: o que eu aprendo com isto? O que eu aprendo com tudo que eu vivi? Ou o que eu aprendi. Ou o que eu aprendi. Tá. Exato, o que eu aprendi. Aí você vai ver, eu aprendi bastante, eu aprendi o suficiente para não repetir mais, ou então eu não aprendi nada. E eu me dou por conta de que eu estou repetindo esta mesma lição. Eu estou repetindo esse mesmo momento da minha vida. Vivo e revivo, vivo e revivo. Que resultado traz? Um resultado muito próximo de uma frustração, de uma tristeza, que é o que a gente não quer na vida, né? Queremos progredir, queremos evoluir. Para progredir e evoluir, a gente se faz uma segunda pergunta, então, que tem a ver com o que eu ganho com isso. O que eu ganho com isso? Vivi uma situação, não foi bom para mim, agi de uma forma que não me trouxe bons resultados, eu mesma posso me perguntar: o que eu ganho agindo dessa forma? Se eu tenho uma situação vivida na minha casa com o meu relacionamento, né? Vamos pensar aí numa área de relacionamento a dois, e algumas situações não funcionam bem, algumas situações não dão certo, algumas situações geram desentendimento. Eu paro para pensar, né? Pergunta número 1, o que eu aprendo com isso? Pergunta número 2, o que eu ganho tendo este comportamento? Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei fazer diferente. Vamos pensar no seguinte: por vezes é melhor silenciar. Quando a gente silencia, a gente abre um grande espaço para as 3 janelas do mundo.
eu consigo observar melhor, eu consigo ouvir melhor o outro e eu consigo sentir a realidade externa e não a interna. Então, eu olho para o que eu vivo a partir de um ponto de vista externo. O que está acontecendo à minha volta? E aí eu começo, então, a ter informações para, de verdade, fazer escolhas. Quando tu fala sobre janela, é janela para o mundo? Janelas para o mundo. Janelas para o mundo. Explica um pouquinho para nós. O que é as janelas para o mundo? Porque eu já sei. Tá, gente? Eu já sei, tá? O que são as janelas para o mundo. Conta para as pessoas como que é isso, assim, até para elas começarem a se observar. Tá, mas qual será a minha janela para o mundo? Eu já entendi que a minha janela para o mundo sou muito mais auditiva. Eu prefiro que a pessoa me mande áudio. Eu prefiro que a pessoa fale comigo do que escreva. Eu recebo melhor as informações dessa maneira. Isso. Então, explica para nós aí, para as pessoas poderem já começar a pegar gosto pelo autoconhecimento, Tati. Isso. Tá aí um ponto maravilhoso, né? Permitir-se, como você disse. Conhecer e identificar, né? Qual é a janela para o mundo que tem uma importância maior. Você já tem a tua identificada, né? Existe uma tendência das pessoas que são comunicadoras, né, terem o auditivo mais elevado percentualmente. Ainda assim, com certeza, né, a visão está presente e o sentir também. Né? Ver é uma das nossas janelas para o mundo. Né? O ver alimenta o nosso modelo mental. Aquele campo mental, aquele campo consciente é alimentado pelo ver. Tudo que a gente vê à nossa volta está alimentando o nosso corpo com informações. Tudo que a gente escuta está alimentando o nosso corpo. E tudo que a gente vive, tudo que a gente sente, também alimenta o nosso corpo. E a gente fala de um corpo mental e de um corpo emocional. Entendendo que quando nós estamos com essas 3 janelas alinhadas, né, a gente consegue ter mais resultado. A gente aprende mais, a gente constrói mais conhecimento e a gente tem uma percepção mais elevada. Quando conseguimos usar as 3 janelas de forma unificada. Existem alguns testes, Renata, que a gente pode fazer para ter certeza de qual é a minha janela. Legal. Né? Esse teste, ele consiste em a gente conseguir olhar por algumas respostas importantes de coisas que aconteceram e acontecem na nossa vida e até poderão vir a acontecer. E aí a gente vai compilando essas respostas todas e vai chegando num percentual. No final, a gente olha, eu sou 60% visual, eu sou 30% auditivo. Então, quando a gente tem um filho em casa e esse filho ele é visual, pouco ou menos efetivo vai ser a gente ficar falando. A mesma coisa acontece com as equipes de trabalho. Vamos para dentro das empresas. Tá? Dentro das empresas, os colaboradores, cada um deles tem uma janela mais aguçada, tem uma janela mais aberta para o mundo. Então, é preciso conhecer a equipe para delegar. Reúne-se a equipe, fala, alguns saem, executam perfeitamente. Outros saem, já não sabem mais o que tem que fazer. Os visuais não viram o trabalho que precisa ser feito. Os sinestésicos não viveram o aprendizado de fazer junto pela primeira vez. Então, é uma ferramenta, é um entendimento riquíssimo para dar resultado. São 3 janelas para o mundo. São as 3 formas com as quais nós abastecemos
o nosso modelo mental. Tu considera que o autoconhecimento, conhecer-se, melhora os relacionamentos como um todo? Se eu me conheço, melhora os meus relacionamentos na minha casa, com o meu esposo, com os meus filhos, no meu trabalho, com os meus amigos. Tu considera que sim? Sim, com certeza. Com certeza. Fale mais sobre isso. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, Parte Renata. de mim. Parte de mim. Parte de mim. Parte de mim começar a entender como eu funciono. Tá? Assim, quando a gente fala sobre permitir-se, a gente fala sobre entender-se, a gente fala sobre aceitar-se, a gente fala sobre compreender que cada um de nós, né, é um compilado único e perfeito. Tá? Somos criados por Deus. Deus nos fez numa combinação única. Eu fico pensando quanto trabalho deu. Quanto trabalho deu ao Criador para que Ele nos faça únicos, né? Dentro de um conjunto de habilidades, de atitudes, de talentos, sempre com a tarefa de você ganhou o talento para si, mas não é para guardar, é para usar. Distribuir. É para distribuir, compartilhar. E aí vem um ponto muito interessante que ele nos faz pensar assim, e me faz pensar assim. Por vezes as pessoas chegam e me dizem assim, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Parece que toda hora eu tenho que ser compreensível, eu já estou cansada disso. Eu tenho que compreender um, eu tenho que compreender o outro, eu tenho que compreender todo mundo, mas as pessoas não me compreendem, eu não sei o que está acontecendo. Aí a gente vai olhar, né, pelo mapeamento da essência, pelo direcionamento, e a gente vê que é um talento da pessoa, que é uma das atitudes marcantes, compreender o outro. Aí vem aquela aceitação e aquele olhar de dizer que estou cumprindo o meu papel, estou cumprindo uma das tarefas que eu vim fazer aqui, compreender o outro. Quando eu faço as pazes com isso e percebo que os outros, por vezes, não me compreendem porque eles não têm esta habilidade. Eles têm outras habilidades. E aí a gente começa a compreender que, quando eu tiver uma situação, eu vou e converso com uma amiga, que eu já consigo conhecer ela melhor. Eu vou e converso com a outra, eu vou e converso com a outra. Tem coisas que não adianta conversar com o marido. Talvez o marido não tenha aquela habilidade de te compreender. Então, os relacionamentos começam a melhorar porque a gente começa a ser mais assertiva. Da mesma forma, equilibra as 12 áreas da vida. Da mesma forma que a gente vai equilibrando as 12 áreas da vida. A gente se conhece, a gente melhora os relacionamentos e tudo começa a fazer sentido quando a gente começa a equilibrar as 12 áreas da vida. Mas 12 áreas da vida... Nós temos 12 áreas na vida. Você me contou nos bastidores que nós temos 12 áreas na vida que a gente precisa equilibrar. Então, não é à toa que a mãe, mulher, esposa, empreendedora vive querendo equilibrar os pratinhos, como a gente fala, né? Para tudo se alinhar. Quais são as principais áreas da vida que a gente precisa dar atenção, ou se todas são importantes, para quem nunca ouviu falar que a gente tem 12 áreas na vida? Quais são elas e quais são os nossos papéis dentro delas? Porque além de ser 12 áreas, gente, para quem está escutando que não tinha noção que nós temos 12 áreas na vida, ainda dentro de cada área tem sub-áreas. É isso? São 4 grandes áreas. 4 grandes áreas. São 4 grandes áreas. Em cada uma existem 3 que fecham 12. Fecham 12. Entendi. Isso. É por aí o caminho. É por aí. Essas 4 áreas, né, 4 grandes áreas, contemplam a nossa vida toda. Como um todo. Como um todo. Como um todo. A gente tem... Uma das áreas é profissional. A outra área é a pessoal. Nós temos uma área de relacionamentos e nós temos uma área de qualidade de vida.
Essas 4 grandes áreas são subdivididas. Quando uma não está em harmonia, cria-se uma aresta, cria-se uma área faltante. E isto desequilibra o nosso bem viver. Tá? Quando a gente vai olhar para o profissional, né? As 3 sub-áreas do profissional, elas estão em realização e propósito, elas estão em contribuição social e elas estão no dinheiro. A área profissional, o trabalho, ele existe na nossa vida para trazer dinheiro. Junto com isto, é preciso que na execução desse trabalho a gente sinta realização, a gente sinta que faz sentido. Isto individualmente. Todo trabalho, toda profissão precisa ter uma contribuição social. Se nós olharmos para a Alma Colab, tem realização, tem propósito, tem uma contribuição social importantíssima. Porque colaborar. Né? Eu sempre penso que quando o Criador nos fez nesta combinação única, né, é para que a gente colabore uns com os outros, para que a gente conviva em harmonia. Né? E a nossa grande tarefa aqui é sempre aprender. Quando ele nos coloca à disposição do aprender, significa que ele não vai nos contar logo na chegada quem nós somos. E aí nós precisamos nos autoconhecer. É uma das primeiras tarefas que a gente já devia fazer. Nos autoconhecer. Ainda assim a gente não consegue, porque olhamos muito para fora. Olhamos muito para fora e olhamos pouco para dentro. Quando a gente olha para fora, a gente percebe a todo momento. Tem que ser igual a esse grupo, tem que fazer esse comportamento, tem que pensar assim, e nós vamos sendo massificados, nós vamos sendo robotizados. Quantas vezes a gente vai do trabalho para casa, da casa do trabalho para casa, vai, estuda, volta, vem, pega no colégio, traz para casa, leva as crianças, faz o almoço, arruma aqui, arruma ali. Quando a gente vê o tempo passou, a gente não viu nada do que aconteceu. Não viveu com presença. Que maravilha. Não viveu com presença. Sim. Sempre que a gente faz a mesma coisa, na mesma rotina, o nosso cérebro, os nossos neurotransmissores, a nossa conexão neural, ela repete. Então, ela não precisa se esforçar, porque ela não precisa construir novas sinapses cerebrais. E aí, parece que o tempo passou e a gente não viu. Entendi. Agora, quando a gente sai viajar e a gente começa a ver tudo novo, tudo diferente, ter que fazer coisas que a gente até então nunca tinha feito, a gente tem que aprender, né? Nessa viagem, nesse passeio, a gente vê o quanto a gente cansa. Nossa, a gente cansa muito. Por quê? Porque a gente aprende muito, a gente vive muito, a gente vai e fica, às vezes, uma semana fora, parece que a gente ficou um mês. Louco pra voltar pra casa. Que é mais confortável. Claro! Porque é o nosso habitat natural. Claro! Né? É mais confortável, já tá Sim, tudo prontinho, já tá conheço. tudo dominado, eu já conheço. Né? Aí. E aí vem uma questão de perfil. Né? Vamos olhar agora um pouquinho para os relacionamentos? Vamos lá. E eu gosto muito de viajar, tá? E aí, assim, digamos então que eu tenha um parceiro que é mais conservador. E esse conservador, ele é nato, vem com ele. É uma pessoa que é mais ordeira, que é mais metódica, né? Que gosta mais da casa, do lar. O que vai acontecer com esse casal?
Um puxa para viajar, o outro puxa para ficar em casa. Um puxa para viajar, outro Mas ele puxa não para me ficar em casa. entende. Mas ele não faz as coisas que eu gosto. Exatamente. Né? E aí começa. Exatamente. E ele fala a mesma coisa, né? Sim. Mas tu só quer estar na rua, tu só quer sair, tu só quer isso. Então, aí começam alguns dos desajustes. Tá? Quando um diz para o outro, tu só quer ficar em casa, tu só quer ficar em casa, se o outro trouxer a fala, é verdade, eu gosto muito de ficar em casa. Aí é o outro lado do relacionamento, eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto de sair. E olha que nós estamos falando de um relacionamento a dois. A dois. Sim. Que é uma das 3 áreas, né? Dessa grande área da vida, que é o relacionamento. Aí tem mais Só relacionamento 2. com os filhos. Os tem filhos vão lá relacionamento para com- dentro da família. Da família, sim. Outra sub-área, É. família, Isso. tá? Família. Aí na família, enquanto no relacionamento são 2, na família Sim, faz dar certo como? sim. Porque daí tem os filhos Se cada um é de um jeito. figura única. Isso. Se cada um é um compilado único, feito pelo Criador. Cada um vai gostar de uma coisa, todos somos diferentes. Quando a gente aprende isto, né? E aí eu adoro essa palavra aprender, né? Não é de graça que a minha formação é na área da pedagogia empresarial. Que eu achei incrível, não sabia que isso existia, só soube quando a Tati me falou que ela era Tatiane, para os íntimos Tati, quando a Tati me falou que ela é pedagoga empresarial. Eu achei isso a coisa mais linda. Isto. Como os adultos aprendem? Andragogia. Esse Achei é o maravilhoso, foco. achei maravilhoso. E este é o grande foco. Então, olhar para a família e perceber todos diferentes, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. E nessa tua caminhada, Tati, são 18 anos de experiência, atendendo muitas pessoas, acredito, né? E a gente tá falando assim, muito bonito, né? É muito bonito, né? Se conhecer, se permitir. Olha como tá linda a nossa fala, né? Tá tudo muito redondinho. Mas é um processo dolorido, muitas vezes, o autoconhecimento, né? Esse permitir-se não é só permitir-se o novo, permitir-se viver uma vida melhor. Uau, é uma delícia. Mas o conhecer-se é dolorido, nem sempre. Eu acho que na maioria das vezes que é bastante dolorido esse olhar para dentro. Porque pra mim foi. Não é muito fácil, mas é muito gostoso depois que passa. Quando nós vivemos muito tempo das nossas vidas tendo que ser de um determinado jeito, quando a gente vai olhar e ver que a gente é de outro, às vezes dói um pouquinho. Vai desconstruir daí o que Vai tá construído. desconstruir, exatamente. Mas no desconstruir e construir de novo, há algo maravilhoso, que é a liberdade. É libertador. É libertador tu poder, né? Vamos pegar o link ali do relacionamento a dois. Quando um vem e diz assim, mas tu só quer estar na rua? Verdade. Eu adoro estar na rua, eu adoro viajar, eu adoro conhecer novos lugares. Eu adoro isso, eu sou feliz assim. E aí começam as combinações. Conhecer-se liberta. Conhecer-se liberta. A partir do momento que a gente entende também que amar é uma decisão, se o outro se conhece e responde dessa forma, mas eu amo viajar, bom, então eu gosto de ficar em casa. Mas por te amar muito, eu decido que eu vou te acompanhar em algumas viagens e tu decide que tu vai, então, ficar comigo mais em casa, porque eu também gosto de estar em casa. Então, tudo vai fluindo Isso aí. de uma maneira mais leve, como a gente vem falando desde o início. Isso Tati, aí. que alegria conversar contigo sobre isso, que papo gostoso, assim. E hoje, se eu for te perguntar sobre o teu propósito, sobre o teu autoconhecimento, tu acha que tu considera que tu consegue atingir o teu propósito, assim? Não sei se eu vou me fazer entender na minha pergunta, mas sobre o teu propósito, assim, deixa a tua mensagem final
sobre o teu propósito, como é ajudar as pessoas nessa tua caminhada. Esses 18 anos, a partir da minha formação, foram, desde o começo, uma construção. E teve um momento na minha caminhada, Renata, em que eu escolhi e decidi que eu queria conhecer vários negócios. Olha só. Então, eu trabalhei e conheci por 5, 6 anos como funcionavam as empresas do calçado. E depois, então, eu quis conhecer como funcionava as empresas de serviço. Depois, eu quis conhecer como funcionava a hotelaria, a indústria do tecido, a metalurgia, e eu fui conhecendo todas essas áreas, né? E aplicando o meu conhecimento na área da pedagogia empresarial, entendendo como as pessoas dentro de cada nicho de negócio, de cada segmento, precisam estar abertas para aprender, para permitir-se, para se conhecerem. Cada passo que eu dava, eu tinha comigo uma certeza de que estava tudo certo, de que sim, a saída do calçado, a ida para a metalurgia, a ida para a hotelaria, a ida para o tecido, para a advocacia, que foram todas as áreas que eu trabalhei. Em alguns momentos eu pensava, mas será que um dia eu vou costurar todo esse conhecimento? O tempo foi passando e eu fui seguindo isso que eu sentia e entendia como importante. E hoje, Renata, no trabalho que eu faço, eu consigo aplicar toda a minha construção profissional. Quando a gente vai contratar uma pessoa, quando a gente vai desenvolver a pessoa, quando a gente vai olhar para dentro das organizações e entender que é preciso evoluir em cargos, evoluir os cargos, evoluir as tarefas de cada um, remunerar, reconhecer, dar bônus para as pessoas. Eu vou olhando e vou vendo que construção linda. E quer ver uma outra associação? Isto me trouxe uma riqueza tão grande, olhando para esse propósito. Eu olho para esta organização empresarial e, por vezes, eu olho para dentro de casa. E dentro de casa, eu olho e entendo que aos 10 anos se tem uma determinada responsabilidade, aos 5 anos se tem tarefas diferentes, aos 14, aos 15 se tem outras tarefas diferentes, e que no meio de tudo isso a gente precisa ir se desenvolvendo, aprendendo coisas diferentes, entendendo e ressignificando o que a gente vive. O propósito de hoje, ter o consultório, e eu já estou há 5 ou 6 anos atendendo em consultório, me traz uma alegria imensa, imensa, porque eu consigo unificar todo esse conhecimento com algo muito importante, que é a espiritualidade. A espiritualidade de entender que todos somos únicos, todos somos uma combinação única, feita pelo Criador, me traz uma paz, Renata, uma aceitação, um entendimento que já me valeu a vida. E a mensagem final que eu gostaria de deixar então é: viva a sua melhor versão, seja a sua melhor versão, entregue a sua melhor versão. E a pergunta é: não conhece a tua melhor versão? Vem para o Terapia e Coaching. Venha conhecer-se. Tati, que coisa boa te ouvir. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria muito grande ouvir a tua fala. Eu poderia ficar aqui um tempão te ouvindo. E um conhecimento tão rico, né? Trazendo informações tão importantes, trazendo a consciência das pessoas o quanto é importante o autoconhecimento, essa autorresponsabilidade de buscar realmente o autoconhecimento para o bem viver, como tu fala, né? Eu acho linda essa tua frase. Obrigada a quem assistiu até esse momento.
quem aprendeu, né? Quem se comprometeu a ir buscar o autoconhecimento. Curta esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, segue a AlmaCast, a Alma Collab e até o próximo episódio do quadro Espírito da Coisa.